pé, irmãos. Vamos celebrar ao Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Mais uma vez. Ele vem cavalgando nos montes, com os pés de latão reluzente, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem um cetro de fogo e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem curado de glória, é agora, é agora, é agora, que o chão vai tremer e os céus vão se abrir. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Aleluia! Diga, ele vem! Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem um cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora, e o chão vai tremer e os céus vão se abrir. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor, Senhor dos exércitos é o teu nome. 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 Aleluia! Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Nós te damos boas-vindas nesta noite, celebrando o teu nome. Fica à vontade, Espírito de Deus. Fica à vontade no nosso meio. Nós estamos aqui para louvar e adorar o teu nome. Nós estamos aqui porque nós temos saudade, Senhor, de estar na tua casa. E nessa noite nós queremos correr para os teus braços e nunca mais, nunca mais, nunca mais nos afastar. Quão distante eu pude chegar, tão
saudade de ouvir tua voz. Que saudade de ouvir tua voz. Que vontade de te abraçar. Estou voltando nos teus braços, Senhor. Diga decidido. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Diga, correrei. Correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Diga, minha sede é maior que o mar. Minha sede é maior que o mar. Diga bem forte, igreja, correndo, correndo pros seus braços. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possa me dar, oh, Senhor. Constante, constante. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Diga pra ele, que saudade de ouvir tua voz, Senhor. Que saudade de ouvir tua voz. Que vontade de te abraçar. Eu estou voltando nos teus braços, Senhor. Diga, decidido. Decidido estou em retornar. Oh, a distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Diga pra ele, minha sede, minha sede. Seja saciado por ele, diga, correndo, correndo pros seus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens. Eu estou correndo, correndo pros teus braços, oh, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possa. Só igreja, correndo, correndo pros teus braços. E disposto a me humilhar. Prefiro tua presença. Correndo, correndo pros teus
Deus. Quantos foram alcançados pela graça do Senhor aqui? Digam glória a Deus. Não, mas digam glória a Deus alto. Digam glória a Deus forte. Digam glória a Deus de quem é grato a Ele por isso. Porque só você sabe de onde Ele te tirou, meu irmão. E se você está aqui, é porque a graça maravilhosa de Jesus de Nazaré, ela te alcançou. Oh! Quem é? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diga forte! Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa! Nós vamos bem forte declarar quem é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, oh, oh. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça. Tomou meu lugar. A minha cruz levou.
floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou produto da oliveira minta, todavia, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Onde estão aqueles que se alegram em qualquer situação? Diga glória a Deus. Oh. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de... Eu tenho um Deus, diga mais uma vez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga o choro! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga ainda. Produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas alegre. Isso é profético para alguém aqui dentro nessa noite. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga ainda. E não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
forte ainda. Diga isso e o milagre vai acontecer. Ainda. Cantamos assim, cremos desse jeito, em qualquer situação. Tua vontade é melhor, Jesus. Ela é perfeita e agradável. Mesmo sem entender, te louvarei. Todavia me alegrarei em ti. Tu és o Deus da minha salvação. Todavia me alegrarei, independente do tamanho da luta. Porque uns confiam em carros, outros em cavalo. A tua igreja, todavia, confia no Senhor. É por isso que eu me alegro, porque eu tenho um Deus. Essa igreja tem um Deus que luta por nós. Ele luta por nós. Nesse momento o Senhor está guerreando por você, pela tua casa, pela tua família. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome. Oh, aleluia. Aleluia. Esses dias eu estava vendo um documentário falando sobre o que sempre aconteceu no Pantanal, mas agora está uma repercussão muito maior, que é sobre o poder do fogo. O poder do fogo é uma coisa incrível, meus irmãos. E as pessoas que são responsáveis pelo combate dizem: olha, vamos mandar os homens embora, porque não tem como conter esse fogo. O fogo, ele tem um poder devastador. E nós temos acesso a um fogo, que é o fogo do Espírito Santo, que ele tem o poder de queimar qualquer coisa. Ele tem o poder de vir violentamente, como uma chama, e queimar todas as nossas iniquidades. Oh, querido, permita que a chama violenta de Deus venha sobre a tua vida nesta noite. Mas abre o teu coração e sem reservas diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Pode me queimar, pode me queimar, pode me queimar. Tu és o Deus de amor, mas também é fogo consumidor. E eu recebo fogo. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Eu quero queimar. Vamos declarar que nós queremos voltar ao primeiro amor. Quero voltar
Coisa linda. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Oh! Existe um trono no meu coração. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Diga pra ele: existe um trono. Existe um trono no meu coração. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Declare isso. Diga: tu és o rei. Tu és o rei. Tu és o rei. Ele é. Tu és o rei. O rei da glória. O rei da glória está aqui. O rei da glória está aqui. Tu és o rei. Oh, tu és o rei. Tu és o rei da glória. O teu amor é como chama violenta.
Quero voar. Quero queimar. Quantos querem queimar de amor por Ele nessa noite? Erga suas duas mãos aos céus. Se renda diante dEle e seja ministrado pelo Espírito de Deus que está nesse lugar. Seja ministrado pelo Espírito de Deus que está nesse lugar. A chama violenta do Senhor está aqui, está aqui, ei, está aqui, está aqui, está aqui. Vem, chama violenta, vem. Queremos queimar mais uma vez. Oh, aleluia. Chama violenta está nesse lugar. Ore, caramba. Quando a chama violenta vem, ela traz cura. Quando a chama violenta vem, ela traz libertação. Quando a chama violenta vem, ela te coloca aos pés da cruz. Porque o melhor lugar para o crente estar não é na plataforma, é aos pés da cruz. Oh. Rei dos céus, estou aqui, prostrado. Rei dos céus, estou aqui, prostrado. De joelhos aos pés, posso ir além. Aleluia. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Diga: de joelhos. De joelhos aos pés da cruz, eu posso ir além. Você pode dizer forte: o melhor lugar pra se estar é de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor
és Jesus. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Põe mais intensidade na tua voz, diga: vitorioso, isso, coisa linda. Vitorioso é Jesus. Ele é vitorioso, vitorioso é, vitorioso é Jesus. Diga mais uma vez, quem é vitorioso? Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Mais uma vez, vitorioso é, vitorioso é Jesus. Vamos declarar: já vi o teu amor, já vi o seu amor fazer milagres. Me sustentou até aqui, nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui, nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve, nos envolve em cordas de amor, nos envolve em teus braços de amor. Aos pés da cruz estou, é o meu melhor lugar, é o meu melhor lugar. Aos pés da cruz pra te adorar, Jesus. Oh, oh. Uma graça de Deus sobre nossas vidas nessa noite. Você já viu o amor do Senhor fazer milagre, e você vai continuar vendo o amor do Senhor fazendo milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor e que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Dá um abraço no seu irmão, uma cotovelada nele, né? Faça isso. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. É bom estar com os irmãos aqui nesta noite. Eu penso que o poder de Deus nos restaura, muda as nossas vidas, não é isso? E com essa mudança, essa restauração, criamos uma confiança. Confiança naquele que é justo, poderoso, Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, que nos cura por dentro e nos cura por fora. Crê você desse jeito? É nesse lugar que você está, na casa de adoração, na casa do Senhor, e aqui há restauração, a mudança e poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E você está envolvido em tudo isso. Diga amém, por gentileza. Amém. Queridos, terça-feira agora nós temos culto da família. Eu gostaria que você viesse. Nós vamos estar orando pela sua família, orando pela sua casa. Vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu entendo que família é um projeto de Deus. Você pode repetir comigo? Família é um projeto de Deus. Por ser um projeto de Deus, Deus assinou, né, nesse projeto. Então esse projeto é dele e você precisa se interagir com Deus, interagir em família e acreditar na família. Essa igreja prega a família, essa igreja vive a família. Então essa oportunidade é sua de estar conosco e ser abençoado por Deus no culto da família terça-feira. Posso ouvir um amém? A sua parte. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo a partir de 8h30 da manhã.
Quinta-feira nós temos o culto da vitória, amém, amados? E estamos falando sobre elementos de Deus, né? Alguém já falou sobre sangue, eu não me recordo todas, né? As mensagens que foram pregadas aqui. E essa terça-feira, quinta-feira, é a última quinta-feira desse mês, né? E eu vou ouvir uma pessoa pregar, que vai ser, acho que é o Adriano, não é isso, Adriano? Vou estar aqui para te ver pregar, né? Eu gosto de vê-lo pregar, ele tem uma dinâmica assim, parecida com a minha, parecida não, melhor do que a minha, né? O cara que trabalha com marketing é muito especial, né? Tem uma dinâmica muito boa. Eu quero aprender contigo mais um pouco ainda, depois tu me ensina. Sério mesmo, estou falando sério, depois tu me ensina. O cara é bom demais, né? Nesse lance aí. Então, quinta-feira, você tem essa oportunidade de estar aqui. Eu penso que você vai ser abençoado por Deus. Crie esse desejo no seu coração. Vitória. Vitória é tudo. E quando eu ouço sobre os elementos, algumas coisas que Deus pode usar para me abençoar, é muito importante. Então, você é o nosso convidado. Amém, queridos? Sexta-feira você não pode perder, amigos. Eu sei que essa semana está recheada de coisas boas. Sexta-feira nós temos o culto da família aqui especial. Todo último culto de cada mês, né? Nós estamos fazendo esse culto da família especial. É um culto de casais, que a gente sempre ajunta os casais para falar de coisas assim, um pouco íntimas dos casais, mas nesses 3 meses, ou 4 para frente, nós estamos reunindo toda a família, sabe? E eu vou receber um pastor aqui, pastor Henrique, pastor Luiz Henrique, né? Você vai gostar, você que não conhece o pastor Luiz Henrique, eu penso que você venha sexta-feira, você vai conhecer, eu penso que você vai gostar muito da dinâmica do trabalho que o pastor Luiz Henrique tem concernente à família. Então, nós vamos estar ouvindo daqui para frente essa temática, reconstruindo o meu maior patrimônio. Repita comigo. Então, nós vamos ouvir uma mensagem sobre esse assunto agora em outubro, vamos ouvir uma mensagem em novembro e vamos viver no dia 11, 12 e 13, lá no nosso encontro de casais em Miguel Pereira, no Hotel Guararapes, esse tema, reconstruindo o meu maior patrimônio. Essa é a temática. Nós estamos preparando coisas muito boas para o pessoal. Então, essa oportunidade é sua. Sexta-feira, venha, esteja conosco, traga a sua família, traga seu filho, convide seu filho. Hoje é um culto especial da família. Ah, mas o meu filho não é cristão. Convence ele, converse com ele, bate um papo, depois queria tanto que você estivesse comigo nesse dia, né? Você é a minha alegria, você é a minha razão de viver, eu quero cuidar da minha razão de viver, que é você. Convida ele para estar conosco. Eu penso que será um culto muito abençoado por Deus. Sexta-feira, culto especial da família. Posso ouvir um amém da sua parte? Sábado também temos um culto lindo, que é o culto das crianças. Geração Vida vai fazer um culto infantil aqui, né? Então, eu acho que os pais já estão envolvidos em tudo isso, e será uma bênção o nosso culto das crianças, né? Da Geração Vida, que vai acontecer no sábado. Eu só não peguei o horário, vocês têm o horário para mim? Às 17 horas, o culto das crianças vai ser uma bênção, irmãos. Eu gostaria que você, pai, estivesse aqui para ver. Eu acho que as meninas mais novas vão dançar, não é isso? Tem um clube de coisas aqui, assim, bem especial, assim, para a gente no sábado. Então, você é o nosso convidado. Posso ouvir o amém? Domingo pela manhã, olha como é que a semana está lotada, né? Eu espero que você venha em todos esses eventos. Domingo de manhã, temos Escola Bíblica Dominical às 8h30 da manhã. E temos Santa Ceia pela manhã. Entenda isso. O que tem acontecido aqui na nossa igreja? Hoje nós temos um número legal, bom, né? Mas domingo pela manhã, nós vamos fazer a ceia do Senhor, vamos falar da palavra de Deus. Não sei qual vai ser a nova temática que vai se abrir. Ainda essa semana a gente vai estar vendo isso, se vai ter alguma temática pela manhã, né? Isso compete ao pastor Romildo, que toma conta desse culto. E então, nós vamos ter a ceia do Senhor, depois da palavra. Então, você se programe. Eu vou vir domingo de manhã tomar a ceia. À noite também, nós vamos servir a ceia do Senhor. Então, você que está aí nos vendo pela rede social, se programe para domingo, para que não aconteça o que aconteceu no mês passado. Mês passado nós fizemos ceia pela manhã, só que o povo que veio pela manhã repetiu à noite. Então, nós tivemos uma superlotação na nossa igreja, né? E não é legal, nesse período, a gente ter uma superlotação.
Eu sei que tem muitas igrejas na Vila Rosali que estão limitando o número de pessoas nos seus templos, e nós não estamos limitando. Quem entrar vai assistir o culto, vai ouvir a palavra, porque nós não vamos deixar de colocar as pessoas aqui dentro. Independente de qualquer coisa, eu acho que quem bate nessas portas quer ouvir uma palavra de Deus, então nós estamos colocando aqui dentro da igreja. O uso de máscaras aqui na igreja é obrigatório? É. Tem algumas pessoas que entram, não conseguem respirar e tal, igual a mim. Eu tenho rinite. Hoje eu estou todo congestionado aqui, mas estou de máscara, não agora, mas estava de máscara, e daí para frente. Nós temos aqui higienização para os pés, para as mãos, estamos assim, vivendo um período difícil. Eu peço o seu amor, a sua dedicação, puxa a sua máscara, bota para cima, faz o que você achar melhor, mas se previna, Covid-19 não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, então nós estamos fazendo isso para evitar uma aglomeração muito grande de pessoas. Então, domingo pela manhã, Santa Ceia, à noite temos Santa Ceia, e na terça-feira, que é culto da família, também temos Santa Ceia. Então, se programe, domingo de manhã, domingo à noite, e terça-feira temos o nosso culto também com Santa Ceia. Então, são 3 Santas Ceias, você pode se programar para estar conosco. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas mesmo assim eu vou ao culto. Você não será barrado. Ninguém vai dizer para você, fique lá fora. Não. Você vai entrar, você vai assistir o culto com maior amor, a galeria está ali, temos ali, se eu não me engano, tiver 20 jovens ali, né? Aí, você é jovem, tá vendo? Ganhou o dia hoje, né? Ganhou o dia hoje. Então, se programe, esteja conosco, nossa galeria está bem espalhado, pessoal. Aqui embaixo também, eu sempre peço às pessoas, né, porque as pessoas estão me ouvindo aí pelas redes sociais, que sentem as famílias, tudo juntinho, direitinho, acho que isso é legal, E graças a Deus, a nossa igreja, ela passou por esse período, está passando, não fizemos nenhum sepultamento de Covid-19 nessa igreja. Então, é para a honra e a glória do nosso Deus. Estamos na linha de frente desde o início estamos na linha de frente, não fiz uma live em casa, sabe? Não, fiz todas elas aqui na igreja, pregando, falando do amor de Deus. Foi até difícil, né? Porque a primeira foi pregar para os bancos. Na segunda, a gente já tivemos algumas outras pessoas, e assim foi, até o dia de hoje. Então, se programe, esteja conosco. Amém? Esqueci alguma coisa, gente? Estou sem papel aqui? Não? Tudo legal? Tudo de bom? Amém. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório. Peço a você que você colabore. Nós estamos chegando no final do mês.
Quero agradecer a Deus pela oração, pela nossa irmã Margarete, que nós oramos. A alegria que ela recebeu alta, está em casa. Você pode aplaudir Jesus, né? Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, a gente agradece a Deus, né? Pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem tratado de vidas aqui na igreja. E com certeza, Margarete vai ser bem tratada pelo Espírito, pelo poder de Deus. Amém, amados? Vamos orar em agradecimento a Deus. Pai amado, obrigado por tudo que Tu tens feito na vida, na família, no coração, ó Pai, do Wagner, diácono, da Margarete, das filhas. Obrigado, Senhor, por ela ter saído desse quadro e está hoje já dentro de casa. Que Tu possa restabelecê-la e que ela possa estar próximo da gente o mais rápido possível, para a gente nos alegrar, ó Pai, porque nós entendemos que a vitória é Tua, a vitória é do Senhor sobre nossas vidas, e que Tu sejas glorificado, exaltado, nesse momento tão especial que essa família está vivendo. Traz a Tua bênção, acredito que a Tua bênção já está sobre eles, ó Pai, acredito assim, mas traga a recuperação de uma forma especial. Oro por esse carro que está aqui, através dessa chave também, esse pedido de oração. Eu te peço, Senhor, que Tu venha dar graça ao dono desse veículo, Pai. Abençoa com graça e com paz. Te oro em nome de Jesus e todos digam amém. Graças a Deus por tudo isso. Amém, amados? Amém, graças a Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Eu estou recebendo um camarada aqui, eu gosto muito dele, sabe? Não sei se ele gosta de mim, não, né? Mas eu gosto muito dele. Eu conheci ele há muito tempo. O meu pastor chamava ele de turco. Meu pastor chamava ele de turco porque ele é muito mão fechada, né? Ele é muito mão fechada. Mas esse aqui é o diácono Carlos, gente boa que você não imagina, sabe? Ele vai trazer uma mensagem para a gente hoje. Você recebe o diácono Carlos com carinho? Você pode aplaudir Jesus? Mais forte, vai! Amém, Jesus. Podem se assentar. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor esteja no nosso meio. Amém? É um prazer, amado, estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra abençoada vinda da parte de Deus, né? Para quem não me conhece, eu estive aqui no começo, né? Já pertenci aqui, fui membro daqui e continuo membro, né, pastor? Então, estamos aí. Agora eu estou lá em São Mateus, mas com o coração também presente aqui. Amados, hoje eu quero falar para vocês sobre perdão, né? Perdão não é muito fácil, né, falar sobre perdão, porque há uma resistência muito grande no coração de muitas pessoas quando é a parte de perdoar e na parte de reconhecer o seu erro para pedir perdão. Então, há uma resistência muito grande, que tem pessoas que só querem perdoar aquilo que deseja, que acha que deve ser perdoado. Então, por isso que está havendo muita confusão, muitas brigas em famílias, nos lares, nas igrejas, ministérios. Ministérios estão se dividindo por causa de muita confusão, brigas, e a causa disso tudo, no meu entender, é a falta de perdão. Porque se existir o perdão, quando existe o perdão na vida do ser humano, amado, tudo acaba bem, tudo termina bem. Por quê? Porque há um reconhecimento e há um entendimento da palavra de Deus. O perdão, ele existe para que nós possamos viver bem um com os outros. Sem o perdão, não tem como você viver bem com o seu semelhante. Não existe, não tem como.
mesmo existindo perdão, existe tanta confusão e tanta briga. Se não existisse, seria muito pior. E perdoar é, assim, uma coisa difícil, amado, não é fácil, não. Porque você perdoar alguém que te ofende, alguém que levanta falso sobre a sua vida, alguém que fala da sua família, alguém que inventa as coisas sobre você, amado, não é fácil. Por isso não é fácil falar de perdão. Nós somos de Deus, somos crentes, amém? Mas quando você se depara com uma pessoa falando o mal de você, falando o que você não falou, inventando coisas, a vontade humana que vem sobre a tua vida é pegar a garganta do sujeito ou da sujeita e estrangular ele. Falando o linguajar que se fala muito aí, é pegar o sujeito e dar madeirada nele, amado. Pegar uma perna de 3 e largar no lombo dele até o cara parar de falar besteira. Mas você se depara com a palavra de Deus. Você deixa esse desejo mundano sair do teu coração quando você tem o entendimento da palavra de Deus. Quando você pratica a palavra de Deus na tua vida, esse desejo vai embora. E você vê dentro da palavra o que é perdão e o que você precisa fazer para perdoar o seu semelhante, para que você possa prosseguir dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas. Deixa eu botar meu óculos aqui, que não está dando mais. Meu não, né? Da minha esposa, que o meu eu perdi. Ficou bonitinho. Está dando para enxergar, está legal. Então vamos lá, Lucas capítulo 17. Versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Eu espero um pouquinho. Amém, Jesus. Lucas 17, versículo 3 e 4. Diz assim: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar outra vez, se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e dizer, me arrependo, então perdoe. Olha que palavra, amado. Olha o que a palavra de Deus está falando nesta noite para mim e para você. Se seu irmão pecar, perdoe. Se ele vier a pecar de novo contra você, 7 vezes e vier te pedir perdão, perdoe. É difícil? É, mas é a palavra de Deus, então temos que obedecer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa, na tua presença nesta noite, Pai. E eu te peço, Senhor, derrama sobre mim a tua unção. Senhor, fala através dos meus lábios, Senhor. Me use conforme a tua vontade. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Bom, a Bíblia nos ensina que perdoar não é uma opção. Amém? Perdoar não é uma opção. Eu vou perdoar mas aquilo lá eu não perdoo. Não é uma opção, é uma ordem de Deus. Então nós, crentes evangélicos, temos que entender uma coisa. Perdoar não é uma opção. Repete comigo. Perdoar não é uma opção. É uma ordem de Deus. Amado, é muito comum escolhermos o que perdoar, né? É muito comum mesmo você perdoar certas coisas e não perdoar outras coisas. É comum na vida
do ser humano. Mas nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que devemos perdoar. Seja qual for o ataque que vier sobre a nossa vida. Seja uma calúnia, seja alguma coisa que a pessoa inventar sobre a sua vida, que te machuque, uma perseguição, você precisa perdoar. Você não pode escolher o que vai perdoar. Então, a palavra de Deus nos ensina muito bem que devemos perdoar. Amém? O que é mais comum é as pessoas falarem: já perdoei uma vez, já perdoei 2 vezes, mas a terceira vez não. Aí está me tirando de bobo. E eu sou crente, eu não sou bobo. Mas a palavra de Deus diz: perdoe, perdoe, perdoe. Se você está firmado na palavra de Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus. Para o mundo, tudo bem, o mundano, tudo bem. Não, eu já perdoei aquele cara 2 vezes, não perdoo mais não, meu irmão. Não vem que eu não perdoo. Mas nós temos que aprender a perdoar. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Não tem jeito. A Bíblia diz que se o seu irmão errar com você e te pedir perdão, você deve perdoar. Se errar de novo a mesma coisa e te pedir perdão, você deve perdoar. Então, por isso, nós temos que cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Você crê assim? Diz: eu creio. Em nome de Jesus. Amado, quando você libera perdão, você está fazendo a vontade de Deus na sua vida. Você está cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Então, você está caminhando na direção certa. Mas quando você não libera o perdão, você está indo contra a palavra de Deus. Quando você resiste em liberar o perdão, você está fora da palavra de Deus. É assim que nós temos que entender o que Deus quer fazer conosco, amado. Precisamos liberar perdão para que nós não venhamos a guardar mazelas em nosso coração, a guardar raiva, rancor, porque Deus precisa de um coração limpo para Ele habitar, para Ele cuidar. E se você resiste a liberar o perdão, se você resiste em confessar o teu pecado, se você resiste em se arrepender, a confessar aquilo que você fez de errado, você está fora da palavra, está fora das bênçãos de Deus. Amém? Estão me entendendo, igreja? Tenha um coração voltado para Deus, para as coisas de Deus, amado. Libere o perdão para que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para te oferecer. Amado, perdão não é um sentimento. Vamos aprender na Bíblia. Perdão não é um sentimento. Fala comigo. Perdão não é um sentimento. Mateus 18. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 18. Esse dedinho meu, às vezes, me faz tanta falta. Oh, Jesus. Mateus 18. Achei. Mateus 18, 21, 22. Diz assim. Quem achou, diz amém. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Amém? Amados, você nunca irá perdoar alguém se você esperar sentir vontade de perdoar.
Não tem jeito. Ah, eu estou sentindo vontade de perdoar, irmão. Ah, eu vou lá falar com o irmão. Ah, eu não vou falar com o irmão porque eu não estou sentindo vontade. Amado, não adianta, você não vai sentir vontade. O cara está te arrebentando. O cara está te malhando, está inventando coisas, está te perseguindo. Que danado é que você vai sentir vontade de perdoar esse cara? Não tem como, amado. Humanamente falando, não tem como. Você tem que decidir uma coisa. Isso você tem para perdoar. Obedecer a palavra de Deus. Você só consegue liberar perdão, você só consegue reconhecer seus erros quando você obedece a palavra de Deus. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, é que vai te fortalecer cada vez mais para que você tenha uma maturidade espiritual e entender o que é perdoar o seu semelhante e por que você perdoa. O porquê você perdoa. Você perdoa seu semelhante, amado, para você prosseguir no caminho com Cristo Jesus. Isso é ordenança de Deus, amado. Temos que perdoar. Não tem outro caminho para que você possa conseguir seguir os caminhos do Senhor. Sem liberar perdão, não tem como você prosseguir. Você fica preso, você fica amarrado nas armadilhas de Satanás. Não tem condições de acontecer nada com você se você assim não decidir cumprir a palavra de Deus na tua vida. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Versículo 12. Na oração que Jesus nos ensina, né, o Pai Nosso, ele diz assim no versículo 12: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Amado, resista ao diabo com firmeza. Quando ele tentar lançar pensamentos ruins na sua mente, e tome a decisão de perdoar. Assim, Deus irá curar as suas emoções no tempo certo, amado. É assim que nós temos que agir. Olha, amado, ano passado, a igreja de São Mateus passou por uma reforma, né? O pastor fez lá uma reforma bonita, e foi o tempo que eu tive, assim, oportunidade de estar mais próximo do nosso pastor. Olha, e nesse tempo, foi que eu aprendi, a cada dia que a gente estava naquela obra, sentado, conversando, eu aprendi realmente o que é perdão, através do nosso pastor. Conversas que ele, talvez ele nem sabia que estava me ensinando alguma coisa, simplesmente o Espírito Santo estava usando ele para que eu pudesse aprender mais sobre perdão. Se você quiser aprender um pouco mais de perdão, converse com o nosso pastor. Bate um papo com ele. Bate um papo com ele. Conhece mais ele, conheça mais. Procure se aprofundar mais, que você vai ver um homem do coração maravilhoso e abençoador. Um homem que tem um coração cheio de perdão, amado. Pessoas ainda criticam as atitudes dele em perdoar. Tem pessoas que já fizeram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e o pastor Ney está sempre pronto a perdoar. Outros fizeram, mas não reconheceram seus erros, e simplesmente não tem como. Se você não reconhece o seu erro, não tem como você ser perdoado. Tem, amado? Mas se você errar, e chegar para o seu pastor e conversar, reconhecer seu erro, ele vai te abraçar e vai cuidar de você, amado. É assim que ele faz. E eu aprendi muito com esse homem na obra ano passado, lá em São Mateus.
é um homem realmente que tem um coração voltado para o perdão. E aprendo com ele até hoje. Aí você pode estar falando, você está falando isso porque o pastor Ney tem um carinho muito grande por você. Tem, mas o pastor Ney tem um carinho por cada ovelha que está aqui sentada. O pastor Ney tem um carinho muito grande por cada ovelha de Vila Rosalia e por cada ovelha de São Mateus. Não há diferença nenhuma. Apenas umas se aproxima mais do que as outras. Mas o carinho e o amor é igual para com todos. Entenda isso, amado. Mas o pastor Ney nunca te deu uma cajadada. Porque esse homem, quando briga, misericórdia. Nunca te deu uma cajadada, Carlinhos, por isso que tu fala assim dele. Eu vou contar, pastor. Eu vou contar. Amados, você recebeu uma cajadada do seu pastor, você tem que falar assim, glória a Deus, porque ele está te ensinando. Ele não está deixando você se desviar. Ele está ensinando a ovelha a continuar no caminho que devemos andar, no caminho do Senhor. Por isso ele repreende você. Mas tem ovelha que não aceita. Tem ovelha que quer ser pastoreada por ela mesma. Tem ovelhas que é pastor dela mesma. Então não aceita ser corrigida pelo seu pastor. Lá em São Mateus, há alguns anos atrás, não me lembro mais, eu cheguei e estava ele lá em pé, os obreiros todos aqui. Eu cheguei, a paz, tudo bem, pastor? Ele, por que tu não foi na reunião do diácono White? Falei, pastor, eu esqueci. Tu tem coragem de falar para mim que tu esqueceu? Eu falei, pastor, eu podia mentir, podia falar que estava doente, alguma coisa, mas eu estou falando a verdade. Se você te falasse isso, mentisse, ia ser muito pior. Eu não sei aonde eu estou com a cabeça que eu não arranco teu diaconato agora. Falei, pastor, o senhor é o pastor, o senhor pode fazer o que quiser. Vai continuar sendo meu pastor. Ele subiu e foi lá para o templo. Né? E alguns obreiros falaram, poxa, Carlinhos, o pastor falou assim muito rude com você. Eu falei, não, errado fui eu, que eu sou diácono, não poderia esquecer da reunião. Então, eu errei, ele é o meu pastor, ele está certo. Toda a repreensão dele sobre a minha vida é para me ensinar a continuar minha caminhada. E eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor, agradeço ao meu pastor pelas aquelas palavras que me fez caminhar, que me fez prosseguir na minha caminhada. Então, pastor, é isso, amado, é amor. Mesmo quando você leva uma cajadada, ele te dá com amor, com carinho, para que você possa prosseguir na presença de Deus. Você está entendendo, amado? Diga, eu estou. Amém, Jesus. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre quantas vezes devemos perdoar, Jesus deu essa resposta. 7 vezes 70, né? Que na minha versão está outra. Só conseguiremos cumprir este mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Não tem jeito, amado. Se formos levados pela emoção, não conseguiremos perdoar nenhuma vez. Imagine 70 vezes 7. Ninguém vai conseguir, amado. Se você não tiver uma visão sobre o reino de Deus, se você não tiver colocando em prática a palavra de Deus, se você não procurar entender o que Deus te fala através da palavra, você não vai conseguir de maneira nenhuma. Devemos perdoar, amado, porque é um mandamento de Deus. Entenda bem isso. Eu estou na presença de Deus, eu quero mudar, eu quero estar mais presente na presença de Deus,
Eu preciso fazer a palavra de Deus ser cumprida na minha vida, e por isso eu tenho que obedecer o que está escrito. Eu preciso liberar perdão. Mesmo que o meu eu diga não, mesmo que o meu eu resista, mas eu preciso. E como eu vou conseguir? Se rendendo aos pés de Cristo, meditando na palavra, colocando em prática a palavra de Deus e clamando a Deus que o Santo Espírito venha sobre a tua vida, para que você possa se diminuir e liberar perdão e reconhecer também os teus erros. A igreja crê assim, diz: eu creio, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Amado, você não conseguirá perdoar sem o poder do Espírito Santo. Não adianta. É muito difícil você perdoar pelo seu próprio esforço. Você não consegue. Mas se você estiver disposto, se você tomar a decisão certa, a decisão que a palavra de Deus manda, com certeza, o Espírito de Deus vai te ajudar e você vai conseguir quebrar essa resistência que está no teu coração. A questão, amado, não é você conseguir, a questão é você querer fazer. Essa é a questão. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Não, eu quero fazer. Eu quero perdoar. Então me ajuda, Deus. Me ajuda porque eu quero estar na tua presença. Eu não quero me desviar, eu não quero sair da tua presença, eu quero receber tuas bênçãos, eu preciso perdoar, então trata do meu coração, e Deus certamente tratará do teu coração. Você crê assim? Amém, Jesus, amém. Amado, isso é mandamento de Deus, amado. Temos que estar dentro da palavra, para sermos abençoados. Nós somos igreja do Senhor. Nós queremos receber as bênçãos de Deus e precisamos liberar o perdão em nossa vida. Muita gente fala: não esqueço o que Ele me fez. Amado, tu não vai esquecer nunca. Sabe por quê? Tu não é doido, rapaz. Tu perdoa, mas tu não vai esquecer. Mas aquela lembrança já não vai mais te machucar quando você perdoa. Você vai até lembrar, mas aquilo já não te incomoda mais. Aquilo já não te traz ferida no teu coração, amado. Quando você libera perdão, amado, para o seu irmão, é quebrada toda a corrente de Satanás sobre aquela situação, amado. Quando você não libera o perdão, Satanás bate palma. O capetinha fica pulando de alegria. Porque vem aquela confusão, vem aquilo tudo, é irmão de cara virada para irmão, é aquilo tudo que está acontecendo, aquela confusão, e Satanás batendo palma. Mas quando você se apega na palavra de Deus, e tem o entendimento dela, e libera o perdão, você quebra tudo, amado. Quebra todas as armadilhas de Satanás. Amado, quando você realmente entende isso, você realmente se aproxima mais de Deus, amado. Eu me lembro quando eu era de uma igreja lá na Pavuna, do pastor Marcelo, tínhamos 5 diáconos, e todos os 5 tinham a chave. Tinha os dias de escala, né, para abrir a igreja. Tinha um diácono que todo dia de escala, ele chegava 30 minutos atrasado. O pastor Marcelo me chamou, que eu era o responsável, falou: Carlinhos, vê isso aí, porque não está dando certo. Eu chego aqui, a igreja ainda está fechada. O que está havendo com ele? Conversa com ele, vê se ele quer continuar, se ele não quer. Fiz uma reunião com os diáconos. Com os diáconos não, obreiros. Aí falei: gente, olha só, está acontecendo isso. Então, quem não tiver condições de chegar no horário, por favor, fala comigo, porque não pode continuar desse jeito. Esse rapaz, ele se levantou de uma tal maneira, amado,
falando que ele era responsável, que ele tinha família, ele tinha emprego, e ele era um homem responsável, que não era para ele estar ali naquela reunião, e era o que chegava atrasado, 30 minutos, todo dia, para abrir a igreja. Eu falei, amigo, você é responsável, sim, você tem seu trabalho, tem sua família, você tem responsabilidade com a sua família e seu trabalho, mas com a obra de Deus, você é um irresponsável. Rapaz, ele quis me bater. Mas eu não falei nada demais, amado. Eu falei a verdade, não falei? Eu não ofendi ele. Ele era responsável com a família dele, com o trabalho, mas com a obra de Deus ele era irresponsável. Porque toda vez era isso. Mas esse homem, ele simplesmente, quando acabou o culto, ele começou a pegar um obreiro ali, pegou o outro obreiro ali, pegou o outro obreiro ali. O pastor Marcelo falou, olha lá, está vendo o que ele está fazendo, Carlinhos? Eu falei, sei, contenda. Ele, pastor Marcelo, isso vai dar ruim, Carlinhos, vamos orar. Falei, tá bom, vamos orar. No outro culto, eu estava com o pastor Marcelo em cima do altar. Esse homem entrou. Olha, tipo o pastor Ramildo, grande. Quando ele entrou assim, eu falei, pastor Marcelo, eu vou ali. Aí desci, pastor Marcelo, vem cá, Carlinhos, vem cá. Eu falei, não, eu vou falar com ele. Cheguei perto dele e falei assim, ô Edson, eu quero te pedir perdão, porque realmente eu devo ter feito alguma coisa que te magoou bastante, mas hoje eu te peço perdão por tudo que eu te fiz. Rapaz, ali quebrou toda a armação de Satanás, ele me abraçou, eu abracei ele, e acabou a confusão, não acabou? Mesmo eu não estando errado, eu pedi perdão. Para quê? Para quê? Para que a vontade de Satanás não prevalecesse. E quando você é de Deus, quando você tem o entendimento da palavra, é isso que você faz, amado. Porque você tem que visar o reino de Deus. Então, quando você visa o reino de Deus, então você realmente faz aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Quem achou, diz amém. Diz assim, ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados, e nunca mais lembrarei de suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Amém? Quando você perdoa, amado, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você. Não é isso. Mas sim de que você não leva mais em conta. Quem perdoa lembra do que aconteceu, mas também você lembra que decidiu liberar perdão do seu coração. E as feridas são tratadas, são cicatrizadas, amada. Então aquilo já não te dói mais. Você entende, amado? Aquilo já não te dói mais. Aquilo você já não leva mais em conta. Deus diz que não se lembrava mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso pode esquecer de alguma coisa? Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois Ele já os perdoou. Ou seja, Ele não leva mais em conta o que fizemos de errado, amado. É isso que a palavra de Deus está falando. Nós temos que perdoar, dificilmente vamos esquecer, com o tempo vai se passando, mas aquela lembrança não pode nos causar mais dor, porque nós não levamos mais em conta. É dessa forma que temos que agir. Você não vai esquecer, amado, mas você não vai levar mais em conta. Você liberou o perdão, você não está guardando mais rancor,
você não está guardando mais raiva no seu coração. Aquilo que aquela pessoa te fez não te traz mais tristeza, já não te traz mais mágoa. Você está tranquilo diante de Deus, você está tranquilo diante da palavra de Deus, você está tranquilo para caminhar na direção de Deus. Você está tranquilo para receber as bênçãos de Deus, amado. É cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Amado, mesmo diante de todas essas verdades que acabamos de ler aqui na Bíblia, existem muitas pessoas que não estão dispostas a perdoar. Infelizmente, existem pessoas que não estão dispostas a perdoar, porque o seu eu está falando mais alto, o seu orgulho fala mais alto. As pessoas não têm, na verdade, o entendimento da palavra de Deus, tem conhecimento. Conhecimento é uma coisa, amado. Você lê um livro, você vai ter conhecimento de toda a história do livro. Você vê um filme, você vai ter conhecimento de toda a história do filme. Mas você não tem o entendimento da palavra de Deus. E para você colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus, você tem que ter um entendimento. E o entendimento da palavra de Deus, quem te dá é o Espírito Santo de Deus, amado. Quando você clama, quando você ora, quando você jejua, quando você medita, quando você busca, quando você quer, quando você decide colocar em prática, o Espírito Santo te dá o entendimento da palavra de Deus. E aí sim, você consegue fazer aquilo que Deus manda você fazer. Amém? Amém, Jesus. Amado, o problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante de um julgamento. Quando você decide a não perdoar, ou perdoar só certos pecados, ou não reconhecer o seu erro, você simplesmente fica diante de um julgamento de Deus. É o que a palavra diz, amado. Sou eu que estou falando, não. Se você não obedecer a palavra e não perdoar, você não é digno de receber perdão. É mentira minha? Não, está aqui. Está na palavra de Deus. Então, nós temos que aprender e entender a palavra de Deus. Se você não perdoa, você não é digno de receber perdão. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Mateus 6. Deixa eu achar aqui. Achei. Quem achou, diz amém. Bom, Mateus 6, versículo 14 e 15. Vamos lá. Vamos entender o que a palavra de Deus diz, tá, amado? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Olha como é importante você perdoar aquele que te ofende. Olha como é importante para a tua vida espiritual você perdoar aquele que te persegue. Olha como é importante isso, amado. Você consegue, amado. Você, para conseguir perdoar, você tem que querer. Você tem que dar o primeiro passo. Não tem jeito, amado. Se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir. Pode até parecer terrível, né? Mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar. E a falta de perdão é o distanciamento de Deus. Fala comigo. A falta de perdão é o distanciamento de Deus, amado.
Se você não consegue perdoar, cada dia você vai se distanciando mais de Deus. É uma ferida no teu coração, é uma ferida na tua alma, que sem o perdão, a tendência é ela aumentar cada vez mais. E daqui a pouco você se vê fora da presença de Deus. Porque acumula raiva, rancor e ódio. Isso tudo, o inimigo de nossas almas bate palmas e fica rindo. Se alegra com isso. Então, amado, nós temos que fazer o quê? Liberar perdão, para que nós não venhamos nos distanciar de Deus, amado. É isso que nós temos que fazer. Mas se você guarda mágoa, rancor sobre essa pessoa, fica se remoendo, lembrando e vivendo o passado, só você vai sofrer, amado. Tem mais essa. A pessoa te agride verbalmente, a pessoa inventa um bocado de troço sobre a tua vida, a pessoa te magoa, você guarda raiva, rancor, e só você sofre, a pessoa não está nem aí para você. E daqui a pouco você está no médico com problema de pressão, problema de coração, indo no psicólogo, no psiquiatra. Por quê? Porque você ficou com aquilo guardado no seu peito. Ao invés de liberar o perdão. Ao invés de fazer o que a palavra de Deus nos ordena fazer. Perdoar o nosso próximo. Então precisamos acreditar nos ensinos que a palavra de Deus nos dá. Amém? Bom, já estamos em cima da hora, né, pastor? Eu não quero passar da hora, não, senão o senhor não me chama mais. Bom, vamos lá, amado. Quando você não libera perdão, você está indo contra o mandamento de Deus, contra uma ordem de Deus. Você está indo contra a palavra de Deus. Para que você tenha uma vida abençoada, regada das bênçãos do Senhor, o perdão é necessário em sua vida, amado. Entenda isso. Quando perdoamos, nos aproximamos de Deus. Quando perdoamos, e você se aproxima de Deus, porque você libera perdão, está cumprindo a palavra de Deus na sua vida, você tem paz. Paz física, paz de espírito, porque você está se aproximando cada vez mais de Deus. E quando você se aproxima cada vez mais de Deus, Deus te dá a paz dele, amado. Você recebe a paz sobre a sua vida, a calma vem sobre a sua vida. E nas decisões mais difíceis que você vai ter na vida, porque vai ter, você realmente vai enfrentá-la com calma, com sabedoria de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém, Jesus. Não somos covardes, amado. Somos homens e mulheres de Deus. Mas precisamos ter um coração consagrado no altar de Deus. Um coração aberto à misericórdia, ao amor, ao perdão, capaz de perdoar quantas vezes for preciso. Precisamos ter um coração pronto para perdoar, amado. Ou vocês não sabem, quando Deus chamou Davi, será que Deus não sabia o que Davi ia fazer? Será que Deus não sabia que Davi ia adulterar? Será que Deus não sabia que Davi ia pecar? Quando Jesus chamou Pedro, será que Jesus não sabia que Pedro ia simplesmente negá-lo 3 vezes? Será que Jesus não sabia? Quando Jesus chamou Judas, será que Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? Claro que sabia, mas eis a pergunta. Então, por que chamou esses homens? Por que deu oportunidade a eles? Se eles iam aprontar? Porque isso tinha que acontecer, para que nós hoje pudéssemos ler e aprender sobre a palavra de Deus, que precisamos perdoar e reconhecer esses nossos erros. Esses homens erraram, Davi, Pedro e outros, mas se arrependeram e receberam o perdão de Deus, amém?
E é assim que hoje, lendo a palavra, explicando a palavra, nós temos que entender que muitas vezes erramos, mas precisamos reconhecer o nosso erro diante de Deus para receber as bênçãos dele. E Judas, tinha que ter o Judas, tinha, para mostrar para mim e para você, que se você não se arrepende, não tem perdão. Amém, igreja? Então são passagens que nós precisamos meditar nela, o porquê aconteceu e trazendo para o dia de hoje os benefícios que essas passagens nos traz. E para encerrar, amado, eu quero ler Romanos 12, 14. Capítulo 12. Versículo 14. Quem achou diz amém. Misericórdia, espera aí. Achei. Peçam que Deus abençoe os que perseguem você. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Amados, não amaldiçoe ninguém, apenas abençoe. A pessoa pode ter feito o que for com você, mas sempre ore por esta pessoa e peça as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. É o que a palavra de Deus ensina para mim e para você nesta noite. Então, que nós possamos sair nesta noite daqui, com essa palavra no coração, e aprendendo que precisamos perdoar, porque é uma ordenança de Deus. Perdoamos por Cristo e em Cristo. É assim que temos que fazê-lo. Amém? A igreja tem uma salva de palmas, esse Deus maravilhoso. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Dá tempo, pastor? Fazer uma oração? Amém. Coloque sua mão no seu coração. Amém, Jesus. Vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Eu não sei, Senhor, o que passa no coração de cada um aqui presente, mas Tu sabes. Tu sabes, Senhor, o que cada vida aqui precisa. Tu sabes, Senhor, o que cada vida aqui está passando, Pai. Ó Pai, eu sei que é difícil, Senhor, muitas das vezes liberar perdão. Mas a Tua palavra nos ensina que é preciso, Pai. Mas muitas das vezes não temos força para isso. Tamanha é as ofensas. E por isso recorremos a Ti, Senhor. Recorremos ao Teu Santo Espírito, Pai. Vem, Pai, sobre essas vidas, Pai, que tem a dificuldade, Senhor, de perdoar. Essas vidas, Senhor, que tem a dificuldade de reconhecer seus erros, Senhor. Que a Tua mão de poder nesta noite, Senhor, esteja arrancando, Senhor, toda investida de Satanás, Pai. Ó, Pai, toda armadilha, Senhor, de Satanás, que está simplesmente massageando o ego dessas pessoas que não conseguem liberar perdão, Pai. Que seja quebrado, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam sair da Tua casa, livres, Senhor, tratada, Senhor, e com coração aberto a Ti, Senhor, aberto à Tua palavra, Senhor, um coração aberto ao perdão, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas, Senhor, esse Deus, pastor Ney. Amém, amados? Deus enviou seu Filho amado
por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh! Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo porque Ele vive. Ó o perdão, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha só a segunda estrofe dessa canção. E quando enfim, coisa linda, olha só, chegar a hora. Esse é o perdão. Chegar a hora. Se não tiver o perdão, não vai acontecer não. Em que só um coração limpo, sabia? Enfrentarei. Quem tem o perdão, segura isso aí, ó. Sem perdão. Aperta a sua mão assim e diga assim, ó. Eu terei vitória. Eu verei na glória o meu Jesus que é vivo. Igreja, vai, porque Ele vive, vai. Porque Ele
Jesus bem forte. Mais forte essas palmas. Vamos sair com a alegria bem forte do seu coração. Dá aquelas palmas assim, ó. E Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida, aonde está nas mãos do meu Jesus, que me está. No início, Deus enviou, seu viva. E vivo bom, porque Ele vive, diga isso. E Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Cheio de perdão, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tem som aí com as suas mãos bem fortes assim, ó, suas palmas lá. Dá pra acelerar essas palmas, hein? Lá em cima, bem forte, na cruz, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A última vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus, obrigado por esta noite. Leva debaixo da tua proteção, Senhor, que o perdão esteja sobre nós, sobre nossas vidas, porque Ele vive na nossa vida, temor não há. Nós temos Cristo no nosso coração, somos mais que vencedores. Sabemos que a palavra de Deus já foi liberada nos nossos corações. Nos dê uma boa semana, Pai, semana de paz, semana tranquila, semana de muita prosperidade, e que Deus nos abençoe rica. Aplauda Ele, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, Ele vive. Temor não há mais. Eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque eu posso crer no amanhã.